Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor para você. Hoje é dia 22 de março, domingo, dia do Senhor. Nós estamos felizes por estar transmitindo o nosso primeiro culto online desse ano, né? Eu queria pedir a você que é importantíssimo, você que nos assiste, cadastrar-se, inscrever-se no nosso canal do YouTube, porque nós precisamos de 1.000 assinantes no nosso canal para que nós possamos transmitir todo domingo os nossos cultos ao vivo. Então, se você pode, faça isso e você vai estar abençoando a nossa vida. Nós estamos vivendo dias difíceis, não é? Dias de recolhimento, dias de quarentenas, né? Coincidindo aí com a quaresma, mas a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Em Eclesiastes 3:5 diz: há tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Nós agora estamos vivendo o tempo de ficar longe uns dos outros, mas já posso sentir falta da nossa presença ali no templo, eu já posso ver como é importante essa comunhão semanal que nós temos. É muito importante e a gente sente falta. Para a gente não ficar sem louvor, eu queria pedir você para abrir sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículos 2, 3 e 4, para que você pudesse acompanhar esse texto, e que é o Cântico de Moisés, um cântico profético que muito vai abençoar a nossa vida. Então abra sua Bíblia aí, Deuteronômio 32, verso 2, 3 e 4. É o Antigo Testamento, é o quinto livro da Torá, do Pentateuco, e capítulo 32, versos 2, 3 e 4. Esse é o Cântico de Moisés. E quando eu me converti, a gente costumava cantar esse cântico, sabe? E então eu vou tentar passar para você essa música bonita, linda, inspirativa, profética para a nossa vida. Tem algumas palavrinhas que eu queria destacar depois nesse texto e vão servir para a nossa meditação nessa manhã. Então vamos lá? Goteja a tua doutrina como a chuva, destila a tua palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei a nosso Deus, eis a rocha. O Senhor cuja obra é perfeita, porque todos seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei ao nosso Deus, Ele é a rocha. Amém? Espero que você tenha gostado da letra. O cantor precisa treinar mais, eu sei disso, né? Mas quem sabe no futuro eu vou estar cantando bem melhor. Algumas palavras nesse texto são marcantes: chuva, orvalho, chuvisco, gotas de água. Tudo isso é muito importante, porque Moisés, quando entoou esse cântico, ele havia acabado de receber a segunda edição das Tábuas da Lei. Então, ele estava ali profetizando, né, que a doutrina da palavra, ela cairia como uma chuva, como orvalho, né? E ele ia proclamar o nome do Senhor, engrandecer o nome do Senhor, porque o Senhor é a nossa rocha. A obra do Senhor é perfeita, o Senhor é fiel e não há no Senhor injustiça. Então isso é maravilhoso, e tudo que Deus faz tem um propósito muito específico. Deus manda a chuva para produzir algo especial.
Então, a chuva na natureza, ela tem uma função fundamental. Todos nós sabemos, as pessoas compreendem que água é vida, não é verdade? Onde tem água tem vida. E onde tem água também tem refrigério. Onde tem água tem fortalecimento, onde tem água tem frutificação. E eu queria nessa manhã de domingo aproveitar para falarmos de frutificação. Nossa igreja, nesse ano de 2020, startou um processo de maturidade. Nós estamos chamando o nosso ano de Ano da Maturidade. E não que nós vamos amadurecer em um ano, isso não é possível. O nosso amadurecimento ele se dá a cada dia, ele vai gradualmente sendo estabelecido na nossa vida e nós vamos ganhando experiência e amadurecendo aos poucos. Mas que 2020 possa ser um ano quando nós estaremos ligando esse botão aí para o amadurecimento das nossas vidas. Não podemos mais viver como crentes imaturos, como crianças, tomando leite, porque não é assim que Deus deseja. Jesus, na sua adolescência, a Bíblia fala que ele crescia em estatura, em graça e no conhecimento, diante de Deus e diante dos homens. Então tem que haver crescimento. E a maturidade vai trazer esse crescimento. E tudo isso para que nós possamos dar fruto, que é o comissionamento que o Senhor Jesus deixou para toda a sua igreja. Eu queria convidar você, então, para a gente abrir um texto que está na Palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, capítulo 55. Eu vou dar um tempo para você abrir a sua Bíblia nesse texto e enquanto você procura, a gente vai também localizando o texto aqui para que você possa acompanhar a leitura comigo, tá bom? Muito importante esse texto. Nós estamos vivendo dias aí, né, como já disse no início, dias diferentes, dias em que todos estão recolhidos nas suas casas, deixaram um pouco seus afazeres, alguns trabalhando em casa, como eu mesmo estou trabalhando em casa, mas acaba que muita coisa a gente deixa de fazer, não é verdade? E isso é uma mudança muito radical. Conversava essa semana com o pastor Fernando Paoli e ele me falou uma frase que eu creio que o Espírito Santo deu a ele e está trazendo para nós. Ele falou assim: Pastor Silvio, o mundo não será mais como antes, depois desse vírus. E eu também estou podendo ver e experimentar que isso vai trazer muitas mudanças para o mundo todo. As pessoas vão despertar, muitas pessoas vão despertar para buscar a Deus. Muitas pessoas vão se interessar, se importar em buscar a Deus. E isso é fundamental. O profeta Isaías escreve: buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esses dias a gente está recolhido e em casa a gente tem mais comunhão com a família, tem mais tempo de conversar e tem mais tempo também de fazer outras coisas. Mas você imagina só se nós estivéssemos enclausurados como estamos, mas sem Netflix, sem YouTube, sem WhatsApp, sem Facebook, sem todas essas ferramentas das mídias sociais, né? Sem toda essa eletrônica, sem luz, sem televisão, não é? Já imaginou como que nós estaríamos? Então, isso vai servir para uma reflexão. Essa vida aqui, ela é passageira e ela não representa tudo para nós. Abriu lá em Isaías capítulo 55? Então vamos lá. Acompanhe comigo a leitura. Versículo 10.
Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para o que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta, o que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. A obra de Deus nas nossas vidas, meus queridos irmãos, ela é perfeita, como nós cantamos lá em Deuteronômio. O Senhor, cuja obra é perfeita, ele traça também para nós caminhos perfeitos. Só que os caminhos que Deus traça para nós não são os mesmos que nós mesmos buscamos. Nada ele faz sem planos e sem propósito. Tudo que ele faz é para o nosso bem. Você pode ter certeza que tudo que está acontecendo esses dias, no final, vai contribuir para o nosso bem. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Olha, nós somos criação de Deus. Nós somos frutos do amor de Deus. E Deus, ele nos criou e nos salvou e trouxe a nós Jesus Cristo, porque exatamente ele espera que os seus filhos manifestem na terra a sua glória. E quando a chuva cai, ela faz brotar a semente, ela faz a planta crescer, ela faz aquela árvore frutificar. O fruto. Isso é o mais importante. Deus está muito preocupado com o fruto que devemos apresentar. E nós não vamos abrir, não é necessário, mas em Gálatas, capítulo 5, verso 22, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala que nós não devemos andar cumprindo a vontade, os desejos carnais, e nem seguir a vida que nos conduz a pecados, a equívocos no nosso dia a dia, no nosso procedimento, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, e que podem nos conduzir à perdição. Mas ele diz que nós devemos ser conduzidos pelo Espírito. E quando essa palavra, essa doutrina da palavra goteja sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, o propósito é um só. Essa chuva, ela não cai sem propósito. Cada gota da palavra que cai sobre a nossa vida vai nos ajudar a crescer, a amadurecer e a produzir um fruto especial. Então, no capítulo 5 de Gálatas, no versículo 22, o apóstolo Paulo fala do fruto do Espírito. Olha, é o fruto do Espírito, não são os frutos do Espírito. Observe isso, isso é muito importante. Seria como se fosse uma laranja ou uma mexerica, né? Que tem vários gomos. E cada gomo desse é um aspecto. E o fruto do Espírito, diz a palavra, é amor. O amor, irmãos, é a entrega incondicional da nossa vida a Deus, em primeiro lugar, e ao próximo. Um mandamento maior, o principal mandamento, onde Jesus resumiu toda a tábua da lei, é amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, com toda a alma, com todas as suas forças, e ao próximo como a si mesmo. Então, meus amados, o fruto
do Espírito, ele traz como seu primeiro gomo o amor, que é essa entrega incondicional. Nós precisamos aprender a amar. Deus é amor. E Ele deseja que nós sejamos a expressão dele na terra. E nós precisamos manifestar o amor. O outro aspecto do fruto do Espírito, a alegria. O nosso estado de espírito, ele independe das circunstâncias que nos cercam. Ele independe do que acontece na terra. A nossa alegria, ela não está lastreada, pautada no que temos ou no que não temos, no que vivemos ou que não vivemos. A nossa alegria, ela é completa porque nós somos criação de Deus, nos tornamos filhos de Deus e vivemos para Deus na terra e deveremos viver para sempre com Ele na eternidade. Então a nossa alegria está nisto e não em outras coisas. Quando Jesus preparava os apóstolos, os seus discípulos, para começarem a nobre tarefa da Igreja do Senhor, o Senhor Jesus os advertiu seriamente quando voltaram de uma das missões, glorificando a Deus, mas muito empolgados porque os espíritos malignos lhes ficavam submissos, obedeciam, eles davam a ordem, o espírito maligno obedecia, ou seja, havia libertação nas ministrações deles, as pessoas ficavam livres de demônios. E eles então chegaram todo felizes, contando para Jesus, Jesus, isso é fantástico, quando a gente fala o seu nome, os espíritos, os demônios obedecem. E Jesus então fala para eles, olha, vocês podem se alegrar por isso, mas vocês devem se alegrar principalmente porque o nome de vocês está escrito no céu. Então, nossa alegria, ela vem do céu, ela não depende daqui da terra. Depois, o apóstolo Paulo continua falando do fruto do Espírito, que ele também traz paz. A paz, irmãos, é um estado de espírito que nós só podemos adquirir através da oração. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6 em diante, ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela súplica, pela oração, pela súplica e com ações de graças. E a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes. Ou seja, essa paz, que ela é característica do crente, ela não vem por outra maneira a não ser pela oração. Quando oramos, conversamos com Deus, dialogamos com Deus, e em diálogo, irmão, não é só a gente que fala. Nós falamos e o Senhor responde. O Senhor não nos deixa sem resposta. Ou ele diz sim, ou ele diz não, ou ele diz espera um pouco, mas ele sempre nos responde. Então a paz, ela só virá através da oração. Cria na sua vida o costume, cria na sua vida a disciplina da oração, porque isso trará paz ao seu coração. A outra faceta do fruto do Espírito é a longanimidade. A longanimidade, eu vou te explicar de uma maneira que eu acho que você vai entender. Quando a gente compra um eletrodoméstico numa casa comercial, normalmente, hoje em dia, eles têm nos oferecido garantia estendida. Ou seja, aquele eletrônico, aquele aparelho elétrico, eletrônico, ele tem uma garantia de 1 ano. Mas se você paga lá alguma coisa, ele tem a sua garantia estendida. A longanimidade, irmãos, é a paciência estendida. É você colocar um elástico na sua paciência. Ou seja, você ir além, você caminhar mais 1 milha, você dar a outra capa, ficar com uma só, é você mostrar
toda generosidade, porque você reconhece que do Senhor é que vem todas as coisas e você é capaz de compartilhar, não é? Nós não devemos ser funil, sabe o funilzinho que você põe o líquido numa garrafa? Você não pode ser um funil da maneira que ele é. O funil, ele tem aquela boca grande e você despeja o líquido ali e ele solta aquele fininho lá no fundo. Não, inverte, que você possa ser um funil ao contrário, que a bênção entre lá naquela parte fina, mas quando ela descer, ela se espalhe por todos aqueles que te cercam. Que você seja longânimo. A outra faceta é a bondade. A bondade é a nossa natureza, a nossa disposição natural de fazer o bem. E ela é gerada através da prática, do exercício da palavra. Não existe ninguém que seja naturalmente bondoso. Isso é uma prática, isso tem que fazer parte de um exercício. Não é nada fácil você cumprir aquilo que Jesus ensina. Não é nada fácil você tomar uma bofetada numa face e oferecer a outra. Isso não é fácil, mas a bondade, ela vai ser um exercício que vai trazer sobre a sua vida essa disposição natural para fazer o bem. Você vai ser o que falam aí hoje, uma pessoa do bem. Então, isso faz parte do fruto do Espírito. Também a benignidade. A benignidade é a doçura, a clemência, uma virtude que modera o rigor da justiça. Hoje nós somos muito prontos para julgar. Nós somos muito prontos para apontar as falhas dos outros, mas realmente nós precisamos aprender a ser misericordiosos, A gente precisa aprender a pedir perdão pelas nossas próprias culpas, E não ficarmos assim tão exigentes. Ser benigno é você poder ser condescendente, compreensivo, compassivo com aquelas pessoas que te cercam. Isso é uma parte muito linda do fruto do Espírito. Jesus toda hora manifestava isso na vida de alguém. Aquela mulher chegou para ele, chegou diante dele, foi colocada ali pelos fariseus e ela apanhada em adultério flagrante e naquela situação de acusação, não era nada fácil, a pena que pesava sobre os adúlteros era o apedrejamento, era a execução, era a morte. E Jesus, então, depois de fazer todo aquele exercício de mostrar a benignidade, a misericórdia, a longanimidade para os fariseus, pergunta para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela diz: foram embora. E ele fala: ninguém te condenou? Ela diz: não. E ele então fala: nem eu te condeno, vá e não peques mais. A benignidade, ela vai nos fazer pessoas que vão ajudar aquele que está numa dificuldade a vencer a sua vida irregular, a sua vida de pecado. O penúltimo gomo do fruto do Espírito é a mansidão. E a mansidão, meus queridos, é a qualidade que falta a uma pessoa para que ela possa prosperar. Jesus, no Sermão do Monte, famoso Sermão do Monte, que está em Mateus capítulo 5, 6 e 7, no capítulo 5, verso 5, ele diz que os mansos herdarão a terra, ou seja, prosperidade. Mansidão traz prosperidade para a nossa vida. Você não precisa disputar nada com ninguém, você não precisa ter inveja de ninguém, você pode esperar, pode confiar no Senhor, porque quem é manso, quem sabe exercer essa qualidade do fruto do Espírito, ela está pronta para prosperar. E Deus quer trazer prosperidade sobre a nossa vida. Seja manso, seja humilde,
é uma coisa tremenda. A humildade, ela nos concede o reino do céu e a mansidão, o reino da terra. Que coisa tremenda e maravilhosa. E a última coisa é a temperança ou o domínio próprio, que é o domínio sobre a nossa carnalidade, né? E essa temperança, esse domínio, ele vai nos dar condição de frutificar. Ele vai nos capacitar diante da nossa luta diária contra os desejos pelo pecado. Enfim, né? Deus, ele derrama essa chuva, essas gotas, esse orvalho sobre a nossa vida através da sua palavra para nos fazer frutificar, não é? Frutificar. Cada palavra, cada texto, cada versículo vem para nos fazer frutificar. Então, a fidelidade de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus em todo tempo, ela vai ser manifestada sobre a nossa vida. E o texto aqui diz, e em lugar do espinheiro crescerá a faia. O pinheiro. Conhece pinheiro? Se você conhece. Não estou falando desse pinheiro ornamental, que na época de Natal faz árvorezinha de Natal. Não. Existe um pinheiro, se não me falha a memória, é a araucária, que ele produz um pinhão, que é uma fruta muito gostosa. Eu comparo o sabor dela com a castanha portuguesa, ou alguma coisa assim, é um fruto lá de Portugal. Delicioso, muito gostoso. Ou seja, em lugar do espinheiro, em lugar de sermos aquelas pessoas amargas, aquelas pessoas que machucam, aquelas pessoas que ferem os outros, aquelas pessoas que têm em si essas cerdas, né, de espinhosas, nós seremos um pinheiro. Nós traremos alimento para os famintos. Tem tanta gente com fome e sede de justiça, tem tanta gente necessitando da justiça de Deus sobre a sua vida, e nós só vamos conseguir apresentar Jesus, a justiça de Deus para a humanidade, se fizermos, se praticarmos, se oferecermos às pessoas esse fruto, o fruto do Espírito, que realmente alimenta, que realmente traz sobre a vida das pessoas um renovo, um fortalecimento, um encorajamento, uma cura. Em lugar da sarça, crescerá a murta. Meus irmãos, a sarça é uma planta seca que vive no deserto, com poucas folhas, e no lugar dessa planta seca, a nossa vida será como a murta. A murta tem folhas verdinhas, tem flores aromáticas de um perfume delicioso. Deus quer nos fazer árvores frondosas, com muitas folhas, com flores aromáticas, mas com fruto. Irmãos, folhas e flores são os dons. Fruto é aquilo que nós podemos oferecer para alimentar as outras vidas. Uma vida transformada. Isso que Deus quer de nós. Não adianta termos só folhas e nem adianta termos só frutos. Precisamos dos dois. E a chuva, a doutrina, o gotejamento, o orvalho do Senhor é que trará sobre a nossa vida essa frutificação. Eu gostaria de orar pela sua vida, pelo seu lar e pela sua família. E pedir ao Senhor que Ele possa operar nessa manhã uma bênção muito especial sobre cada um de nós. Senhor meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, goteja a tua doutrina como a chuva, trazendo refrigério sobre as nossas almas. Renova a esperança em cada coração nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha destilar a tua palavra como orvalho,
alimentando a nossa alma nesse dia. Ó Deus, faz crescer em nossas vidas a tua presença. Eleva sobre nós o teu olhar e prospera, Senhor, os nossos caminhos. Meu Deus, estende sobre a nossa vida a tua fidelidade. Faz justiça no nosso viver. Ó Deus, clamamos pelo sangue que nos redime, que nos limpa e nos traz o perdão. Clamamos pelo sangue derramado na cruz que nos protege. Pai, nos guarda nesse tempo de epidemia, nos guarda, Senhor, nos concedendo o livramento de todo mal. Ó Deus, da seta que voa de dia, da peste que se propaga na noite, da mortandade, cobre os nossos lares em nome de Jesus com o teu manto de proteção. Manifesta a tua fidelidade, Senhor, sobre as nossas vidas, no nosso lar, no nosso trabalho e por onde quer que andarmos. Ó Deus, nós oramos, pedindo ao Senhor, nos dá essa graça, nos concede essa graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Muito bom estarmos por aqui, cultuando a Deus de uma maneira diferente, não é? Isso é maravilhoso e é preciso a gente sempre lembrar que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E nós estamos fazendo isso hoje. Hoje é o primeiro dia da semana, nós estamos colocando o Senhor em primeiro lugar na nossa vida e com certeza Ele vai acrescentar nessa semana sobre mim, sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, as bênçãos de tudo aquilo que nós necessitamos. Não é verdade? Então que Deus te abençoe ricamente. Que Deus te conceda uma semana de vitória. E eu quero pedir você para abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Abre a sua palavra aí, a sua Bíblia, para que nós possamos juntos lermos esse texto. 2 Coríntios, capítulo 13. Estou abrindo a minha Bíblia também aqui, tá bom? 2 Coríntios, espera um pouquinho aí que eu estou aqui procurando na minha. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Achou? Que bom. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre cada um de nós, sobre todo o povo de Deus, em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. No domingo, na igreja, eu falo assim, agora você abraça o seu irmão e abençoa a vida dele. Olha a falta que faz a nossa presença no templo, né? Hoje nós não poderemos fazer isso, mas certamente você deve estar com alguém da sua família aí perto e você então vai abençoar a vida dele. E eu quero profetizar que a sua semana será uma semana de vitória, em nome de Jesus. Deus te abençoe.